Vamos estudar a lição da Escola Sabatina juntos? Lição 9. Controvérsias em Jerusalém. Verso para memorizar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25. Olá, amigos. Que o abraço carinhoso e bem apertado de Jesus envolva a sua vida de um modo muito especial no dia de hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, para juntos dedicarmos os momentos seguintes ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. O título de hoje é: Quem disse que você poderia fazer isso? No dia seguinte à purificação do templo, os líderes confrontaram Jesus no mesmo lugar, perguntando com que autoridade ele tinha agido no dia anterior. Eles não buscavam a verdade, mas queriam prender Jesus. Se Jesus admitisse que a sua autoridade vinha de Deus, eles diriam que um simples carpinteiro não tinha essa autoridade. Entretanto, se dissesse que a sua autoridade era humana, eles o rejeitariam, considerando-o um tolo. Mas Jesus enxergou a armadilha deles e disse que daria a resposta se eles respondessem a uma pergunta. O batismo de João Batista era de Deus ou dos homens? Os líderes perceberam que eles estavam encurralados. Se dissessem que era de Deus, Jesus perguntaria: então, por que vocês não acreditaram nele? Se dissessem que era dos homens, o povo poderia se revoltar. Então, eles mentiram, dizendo que não sabiam. Isso deu a Jesus a oportunidade de se recusar a responder à pergunta deles. Em lugar de responder aos líderes, Jesus contou uma parábola para diverti-los. A parábola que Jesus contou foi sobre uma vinha e os lavradores maus que cuidavam desta vinha. Essa história tem semelhanças com a parábola da vinha encontrada em Isaías, no capítulo 5, em que Deus apresenta uma acusação contra Israel. Todos reconheceriam o paralelo, especialmente os líderes religiosos da nação judaica. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? A parábola de Jesus está enraizada particularmente no ensino de Isaías. O dono da vinha é Deus. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os lavradores maus são os líderes, e os servos enviados pelo Mestre referem-se aos profetas. Esses servos incluem João Batista, morto na mão dos governantes perversos de Israel. Jesus termina sua parábola com os lavradores tratando escandalosamente o Filho do Senhor como um criminoso. Jesus diz: o Mestre fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. A liderança abusiva deles logo chegaria a um fim abrupto. Observe o ponto que Jesus destaca
como a ofensa fundamental: rejeitá-lo. Ninguém pode tomar Jesus como apenas um bom professor de moral. Jesus afirma que rejeitá-lo é um ato culminante que leva ao juízo. Jesus se coloca no centro dos propósitos do Senhor. Ele aplica o Salmo 118, versos 22 e 23, a si mesmo, quando fala da pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Em essência, Jesus está afirmando: os poderosos podem me considerar como um rejeitado sem valor, mas Deus fará maravilhas através de mim e me dará um reino. Mais seriamente ainda, em Mateus 21, verso 44, Jesus se apresenta como a pedra de tropeço. Não me deixe de lado. Ele está falando em outras palavras. Assim, a pedra angular é divisora. Sobre ela se constrói e sem ela se anula toda a construção. Por causa dela e através dela seremos julgados, da forma como a tratamos. Nessa história, Jesus advertiu os líderes sobre o rumo que eles seguiam. Vista assim, a parábola é uma advertência cheia de amor. Ainda não era tarde demais para que mudassem de rumo e evitassem o juízo inevitável. Alguns iriam se arrepender, mudar e aceitar a Jesus. A maioria, certamente não. Essas mesmas opções são colocadas de nós ainda hoje. Que tenhamos a sensibilidade de abrir o nosso coração para a graça que Deus nos dá através de Jesus, enquanto ainda existe oportunidade. Que Deus proteja a todos no restante deste dia. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.